Eu já via os espíritos, eles mexiam comigo, me acordava, puxava a coberta, às vezes puxava meu cabelo, eu levantava e ia atrás, depois sumia. Levantei do meu corpo, olhei para trás, eu estava deitado e sentado ao mesmo tempo. É entender que nós somos o que nós sentimos, nós somos o que nós pensamos, e se a gente só repete e só reclama, a gente nunca vai sair do lugar. Eu costumo dizer que religião é rio. Sim. E você pode navegar por vários rios durante a sua caminhada. Mas todos eles levam para o mar, que é a espiritualidade. Sim. E ele colocou a mão no meu ombro. Quando ele colocou a mão no meu ombro, eu olhei e eu vi 3 dedos muito grandes e cinzas. Até onde você foi e você fala assim, até aqui dá pra ir. Daqui não dá pra ir mais. Fiz o tratamento, eu saí, agradeci todo aquele povo que eu não conhecia. Dali pra frente, ela não sentiu mais. Deve ter um monte de gente procurando você pra ajustar a parte da prosperidade, certo? Muito. Como é isso? Tem espírito aqui me contando história do umbral ainda. Ela que não quis sair de lá, porque ela entende que se ela sair, tiver uma nova oportunidade, ela volta pra lá. Gente, palavra tem poder. E tem. O tarô orienta, quem escolhe, quem decide é você. Livre-arbítrio. Nós carregamos dentro de nós o ajustador de pensamento. Em que momento você consulta para fazer uma escolha? Médium, terapeuta, escritor e palestrante, João Ribeiro é autor da Jornada Eterna, livro em que 35 espíritos relatam o que encontraram após a morte. Toda semana conduz o Evangelho no Lar no Instagram e leituras espirituais do YouTube, falando de luto, consciência e vida após a vida. Esse é o João Ribeiro, convidado do Alma de Coruja. Olá, bem-vindo a mais um podcast Alma de Coruja. E hoje nós estamos com um convidado super especial para falar um pouquinho mais sobre espiritualidade. Bem-vindo, João, tudo bem? Quero saber tudo, onde tudo começou e por que você está aqui hoje. Tudo bem? Feliz por estar aqui, gratidão pelo convite, né? Muito bom estar falando sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Eu estou aqui hoje para falar justamente sobre aquilo que todos nós carregamos dentro de nós. Primeiro, questões espirituais que as pessoas ainda têm tabu em tentar entender isso, porque vem com crenças limitantes que todos nós carregamos. Falar sobre mediunidade, porque eu acho que todos nós também temos, uns mais ostensivos, outros menos. Sim. E falar sobre energia, né? Todo mundo também ainda estão aprendendo a lidar com questões energéticas e nós vamos falar o quanto isso está ligado a pensamentos, palavras e atitudes. Exatamente. E para você, né, resumindo um contexto, o que você faz hoje, que é um trabalho super bacana que a gente vai falar já já, mas onde tudo começou, João? Como que despertou isso na tua vida? Que tipo de experiência que você teve? Isso tudo começou na minha infância, quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos, que são as lembranças que eu tenho hoje, né? Eu já via os espíritos, eles mexiam comigo, me acordava, puxava a coberta, às vezes puxava meu cabelo, eu levantava e ia atrás, depois sumia. Tudo isso dentro de uma casa, um ambiente católico. Tanto meu pai quanto minha mãe, sem nenhum tipo de conhecimento sobre espiritualidade, na verdade não gostava nem de falar sobre esse tipo de assunto. Então eu fui me retraindo ali enquanto vendo coisas que ninguém via. Nunca me achei diferente dos outros por conta disso, mas sabia que carregava algo diferente. Sim. E com o tempo eu fui começando a fazer os meus estudos, e aí já entrando na minha adolescência, comecei a fazer estudos sobre doutrina espírita, romances espíritas, eu lia um atrás do outro. Então você pensa um moleque com 13, 14, Nossa. 15 anos, lendo romance espírita para entender o que acontecia com ele. E naturalmente você começa a atrair pessoas para perto de você que vai te dando uma orientação para você ir despertando. E além de ver os espíritos, eu tive também muita paralisia do sono. Então tinha aqueles terrores noturnos, né, que as pessoas falam, mas não entendia que aquilo ali era uma possibilidade de uma viagem astral, um desdobramento. Sim. E uma vez eu recebi uma orientação de uma pessoa, que na verdade era um bandista, e ele falou para mim, eu acho que você vai sair do corpo. Da próxima vez, tenta silenciar, respirar fundo. E eu ficava repetindo na minha mente, eu não tenho medo, respirando fundo, eu não tenho medo, eu não tenho... Meu corpo travado. Né? Minha consciência, eu totalmente consciente, mas Sim. o corpo totalmente travado. E eu falava, não tenho medo, não tenho medo. Aí uma vez eu saí, levantei do meu corpo, olhei para trás, eu estava deitado e sentado ao mesmo tempo. Só que tinha um espelho na frente da minha cama. Quando eu olhei pro espelho, que eu não me vi, acho que eu voltei pro corpo, já acordei berrando e fui contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Você tinha quantos anos aí? Tinha 15. 15 anos. Então aí começaram as minhas experiências e eu tive que buscar entendimento fora, porque eu precisava Sim. saber exatamente o que eu carregava. E a sua mãe, quando você falou, ela
era a base católica, né? O que ela falou? Qual que foi A minha mãe ainda tinha uma mente um pouco mais aberta. Meu pai, se falasse pra ele, meu pai falava, não fala disso não fala dessas coisas. Não, que sua tia começou a falar disso e ficou doida. Aí, meu pai falava desse jeito. Aí minha mãe tinha muito medo. Tanto que uma vez eu saí correndo atrás de um espírito que me acordou, era uma criança que me acordou puxando minha coberta, aí eu olhei, vi um menininho loirinho, baixinho, ele correu pro quarto da minha mãe, eu corri atrás dele. Quando eu entrei, que eu abri a porta, minha mãe se assustou. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, mãe, entrou um menino aqui correndo e sumiu. Ela tampou a cabeça e falou, sai daqui, menino, sai daqui. Aí eu voltei pro meu quarto e voltei a dormir. O engraçado é que eu nunca tive medo. Sim. Mesmo que aquilo fosse diferente, algo dentro de mim sabia que era normal. Tinha uma proteção. Exato. E aí os estudos que eu fui fazendo, eu fui aprofundando, e aí eu comecei a enxergar tudo com naturalidade, comecei a fazer viagem astral já mais consciente. Sim. Então, e aí eu fui para os estudos espíritas mesmo. Tá. Entrei no centro, comecei a fazer os cursos, me formei dentro, fiz 7 anos de curso espírita, comecei a dar aula, já no 3º ano eu já dava aula para quem estava começando, comecei a trabalhar mediunidade mesmo antes de estar formado, e aí eu fui me desenvolvendo. Conforme eu me desenvolvi, eu decidi começar um trabalho sozinho. Sim. Falei, não, acho que eu tenho condições de fazer. E a maioria das pessoas, isso é uma coisa que eu acho importante falar, dentro de centro ou dentro de uma casa religiosa, não importa qual religião, geralmente o que eles querem fazer é te segurar ali dentro para que você se torne um trabalhador da casa. Na casa que eu fui criado, né, na casa espírita que eu nasci para a mediunidade, eu sempre tive a liberdade de trabalhar. E quando eu fui levar isso para minha casa, eu pedi sempre o apoio do grupo que eu trabalhava. Ó, estou trabalhando em casa, mas vai me ajudando com a sustentação, porque eu estou fazendo um trabalho sozinho. E aí o trabalho começou a se desenvolver, eu comecei a fazer leituras espirituais, que é a comunicação com a outra dimensão. Sim. Comecei a fazer Evangelho no Lar no Instagram, que acontece toda segunda-feira, e isso também acabou crescendo muito, tomou uma proporção muito grande, muito bacana. Maravilhoso. E aí eu venho fazendo esse trabalho da minha casa. Hoje eu não tenho um centro físico, Tá. apesar de já ter toda a estrutura CNPJ, toda a questão jurídica já Sim. resolvida para ter uma casa. É uma pretensão. Sim. Mas hoje eu faço um trabalho sozinho, materialmente, muito bem sustentado pela espiritualidade. Muito bom. E apresentando aqui, gente, o Leandro. Ah, tá. Esqueceu de apresentar no Não, começo. foi proposital, gente, porque ele tá. vai fazer uma pergunta agora. O Leandro, ele é o meu produtor, tudo que acontece aqui, ele que está me ajudando, e é meu marido também. E, linkando com você, Leandro, o João falou que ele fez cursos, né, na parte na parte espiritual, espiritualista, né, em centros e tal, e você também fez os cursos, né? Ah, fiz. Não, eu também tenho um pouco dessa pegada também. Com 7 anos de idade, eu comecei a ter, já até eu falei um pouquinho antes, vinha um japonesão, que eu falava assim, ó mãe, veio um japonesão me pegar, ele me tirava do corpo e eu ia para vários lugares aí, né? Isso foi aquela virada de criança que a gente fala assim, você vai crescendo, né? Aí você fala, o que é isso, né? O que eu tive, né? Quem era esse japonesão? Aí isso também eu acabei fazendo vários cursos também dentro de centro espírita, levando a vários caminhos, né? Só que assim, realmente, eu nunca tive essa pegada de também ficar dentro de uma casa, e aí eu queria entender do teu lado, assim, o que te levou a falar assim, eu vou fazer dentro da minha casa hoje com essa sustentação da espiritualidade? Você teve isso como um processo natural, onde você foi intuído, ou chegou claramente um espírito para você e falou assim, olha, faça isso aqui vai ser o teu novo caminho, isso aqui é o teu novo... Eu não sei se você teve uma carreira de trabalho anterior a isso, que não era exatamente o trabalho espiritualista, mas era um trabalho mais materialista, vamos colocar aqui, executivo, aquela coisa toda, né? Fala um pouquinho desse caminho para você chegar, né? Porque não é fácil, né? Você tomar essas decisões galera, me sustenta aí que eu vou me sustenta espiritualmente, né? Tô falando, né? Para poder trabalhar com vocês, né? Dentro da casa que eu trabalhava, que é a casa que eu frequento até hoje, eu costumo dizer em todo lugar que eu tô, que é a minha casa, eles não fazem um trabalho como o que eu faço. Né? Essas leituras espirituais lá não tem. E na verdade eu comecei fazendo psicografia. Eu fazia psicografia, recebia e entregava para a pessoa, Só que eu fui percebendo que eu tinha esse dom, essa faculdade mediúnica, de poder acessar a consciência desencarnada.
Então eu encontrava uma pessoa que perdeu o pai, que perdeu o filho, e eu começava a conversar com ela e já sentia a presença do Espírito e começava a transmitir para ela aquilo de forma natural. E eu prefiro fazer dessa forma do que ficar ali escrevendo uma carta, alguma coisa que o Espírito queira trazer. Tem pessoas que ainda me procuram pela psicografia, mas eu digo que não faço mais, que eu faço as leituras. Eu consigo trazer uma notícia de como ele está e com quem ele está. Legal. E aí isso a casa não fazia. Então eu acabei sendo direcionado para esse trabalho sozinho, por conta do trabalho específico que eu faço, nada por conta da casa. Tanto que eu fiquei fazendo o trabalho sozinho e trabalhava na casa. Só que aqui começou a crescer, aí eu já não podia mais ter tempo para as duas coisas. E fazendo o trabalho material, né? Eu trabalhei durante muito tempo numa indústria, eu era gerente de compras de uma indústria, depois a gente abriu um escritório de advocacia junto com a minha esposa, a gente tocou esse escritório por muitos anos juntos, e aí 1 ano e meio, 2 anos, ela vem tocando isso sozinha, porque eu trabalho aqui no Instagram, no trabalho espiritual, os atendimentos. Hoje eu sou terapeuta, eu faço as leituras espirituais, eu faço evangelho no lar, eu faço palestra, eu participo de podcast. Então, assim, eu já não tenho mais tempo para fazer. Acabou Exato. o executivo. E como a gente trabalhou juntos lá atrás para construir o que nós temos hoje, nós estamos trabalhando juntos hoje aqui também para a gente construir algo aqui dentro da espiritualidade, usando aquilo que eu carrego. As pessoas falam muito sobre espiritualidade, sobre mediunidade e sobre doação, né? Eu concordo plenamente, tanto que o Evangelho no Lar que eu faço é para as pessoas, é um evento público. Eu faço as palestras públicas, eu faço as leituras espirituais. A forma que eu encontrei aqui de tentar fazer com que traga para mim um retorno financeiro, até para manter a estrutura do trabalho, são as terapias que eu trabalho. Aquela pessoa que quer ter um atendimento pessoal comigo em várias questões emocionais, financeiras, desbloqueios energéticos, aí sim é onde eu consigo trazer algum retorno financeiro para manter a estrutura do trabalho e sair do trabalho que eu fazia antes. Porque a gente está na terceira dimensão. Não tem como, né? A gente tem que ter uma sustentação para a gente fazer o trabalho bem feito, inclusive, Exatamente. né? A gente não tem que ficar pensando, vai chegar o boleto e agora? Como que você vai atender uma pessoa energeticamente falando? Né? Vulnerável. Então, exatamente. A gente não consegue dar o que a gente não tem, certo? Então, se tem algum problema, vai atrapalhar o atendimento, né? Exatamente. E como que acontece o atendimento? Me fala um pouquinho. A partir do momento que a pessoa te procura, o que você consegue ajudar energeticamente falando no campo da pessoa? A maioria das pessoas que me procuram já tem um pouco de conhecimento sobre aquilo que eu faço. Eu consigo fazer uma leitura energética. Então, quando a pessoa me procura, eu falo assim para ela: você quer que tipo de atendimento? Você quer um atendimento onde você me traga uma dor específica e eu vou trabalhar em cima dela? Ou você quer que eu faça uma leitura da sua energia e digo qual é a dor específica que você está tendo? A maioria das pessoas fala: não, quero que você faça. Alguns até para teste, né? Vamos ver até onde ele chega. Vamos ver. Aí eu falo: então fique em silêncio, vou fazer uma leitura aqui. Começo a anotar um monte de coisa. Aí eu falo: você está sentindo isso, você está passando por isso, você passou por isso na sua infância, na sua adolescência. Aí, quando eu termino de fazer, geralmente as pessoas já... É exatamente isso que eu estou passando. E aí o tratamento se desenvolve a partir daí. Você quer tratar o quê? Porque às vezes a pessoa está sentindo uma dor hoje, mas se ela fizer qualquer coisa aqui, está mascarando. Vamos tratar a raiz, porque isso aconteceu há 20 anos atrás. E aí vamos trazer um entendimento sobre aquilo. Às vezes é uma dor emocional, é um bloqueio energético financeiro que ela não está conseguindo prosperar. E são vários motivos. Eu preciso fazer uma leitura para identificar. Exato. E aí, a gente está falando aqui que você também faz palestras, né? Como que é, então, o seu dia a dia? Você faz atendimento, faz as palestras, tem os livros que a gente vai falar já já. Me conta um pouquinho. E nessas palestras, o que você leva? Tem o seu lado, né, que você faz toda segunda-feira ou é um Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é toda segunda-feira. Né? E tem o lado do atendimento. E nas palestras, o que você faz chegar para as pessoas para expandir a consciência delas? Isso. Nas palestras eu tento levar algo sempre relacionado ao que Jesus ensinou. Eu costumo dizer que minha base de estudos é a doutrina espírita, só que eu sou um espiritualista cristão. Então eu busquei uma base de estudos para me fortalecer, eu tenho ali aquela base forte, e aí eu vou buscar um pouquinho de conhecimento em cada lugar, vou agregando conhecimento para trazer para vocês. Se eu estou dentro de uma casa espírita, é claro que eu vou levar um tema mais ligado ao espiritismo, mas sempre trazendo a palavra que Jesus nos trouxe. Não só o que Kardec, não tirando a importância disso, porque é extremamente importante. Mas eu tento trazer aquilo que Jesus nos trouxe como despertar de consciência. A gente ficou muito preso e limitado por conta das crenças.
religiosas que a gente vem ouvindo há 2000 anos Esses dogmas. em relação ao que Jesus ensinou. Sim. Mas será que foi realmente aquilo que ele ensinou? Pois é. E aí eu tenho a minha interpretação, a palavra dele, e eu trago a minha palavra sobre aquilo. Isso é O interessante. Evangelho no Lar cresceu justamente por conta disso. Porque eu usei, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sim. que já traz uma leitura espiritual sobre o que Jesus fala. Só que eu conheço um pouquinho da Umbanda, eu conheço um pouquinho de física quântica, eu conheço um pouquinho de xamanismo. Então eu vou usar tudo isso, trazendo a palavra de Jesus, e aí eu não vou nem codificar, mas eu vou tentar transmitir aquilo de uma forma diferente para que desperte a sua consciência. Mais Jesus simples. aqui diz isso, mas ele, né, na atualidade, nós podemos usar para isso. Uhum. Nós não temos que ficar presos a nada. Eu costumo dizer que religião é rio. Sim. E você pode navegar por vários rios durante a sua caminhada. Uhum. Mas todos eles levam para o mar, que é a espiritualidade. Sim. E quando você está livre, você não está preso a dogma. Sim. Então você vai buscar aqui, vai buscar ali e tudo agrega, né? Sim. Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave para a gente sair da escuridão. De qualquer situação que a gente está vivendo. A escuridão da ignorância. Exato. Porque quando você busca conhecimento, você tem respostas para aquilo que você está vivendo. E Deus não está lá fora, Deus está dentro. Em que momento você desperta para enxergar o Deus que habita em você e a força que você tem para solucionar os seus problemas? Se você encontrar isso dentro de você, você não fica preso a mais nada. Exato. E aí você trata como espiritualidade livre. A espiritualidade livre é que a gente está falando de... Você não é espírita, mas sim espiritualista. Exatamente. Né? E é importante as pessoas entenderem que a religião, o que cada um gosta, tudo bem, né? Porque Deus é um só. Exato. A gente sempre vai chegar naquele Deus que é Deus de todo mundo e cada um coloca o nome e tá tudo bem, mas como que é isso? Por que você chegou a essa conclusão? Eu vou tratar a espiritualidade livre. O que você viu nas pessoas, que eu tenho certeza que você viu algo que você tem que expandir a consciência de todo mundo com essa palavra, né? Espiritualidade livre. Um dogma que leva a preconceito. O Muito. preconceito é sobre aquilo que você não conhece. Isso. Você ouviu dizer. É um preconceito. Então, exato. Aí você fica preso àquilo. E eu sempre fui um cara que entendia que eu não podia ficar preso. Uhum. Por mais que eu tenha encontrado a Umbanda na minha caminhada antes do Espiritismo, naquele momento eu não quis a Umbanda. Eu quis ter uma base de conhecimento e eu achava que a doutrina espírita era, para mim, a que estava mais organizada Sim. para que pudesse responder às minhas perguntas. Sim. Depois que eu tive essa base de conhecimento, aí eu fui para a Umbanda. Aí eu fui conhecer entidade, fui conhecer espírito, fui conhecer orixá. E aí isso tudo trouxe para mim um conhecimento para somar com aquilo que eu tinha do espiritismo. Sim. Você está preso a algo. Eu acredito que você está preso a um aquário, a uma gaiola. Você enxerga tudo que está lá fora e ouviu dizer que aquilo é do diabo, aquilo é do demônio, aquilo não presta, aquilo é errado. Não, eu não vou ficar preso ao ouvir dizer. Exato. Eu preciso ir lá e conhecer, então. Exato. Eu brincava lá atrás e falava assim, as pessoas falam, mas você vai em todo lugar, você escuta todo mundo. Eu falo, vou, e eu tenho o meu filtro. Sim. Eu preciso enxergar. Se você disser para mim que ali na esquina ele está se apresentando lá e está se fazendo consulta para as pessoas, o demônio, de aquilo que eles falam, né? Que para mim nem existe. Exato. Se falar que ele está ali na esquina, eu falo, deixa eu ir lá conversar com ele, Isso. para eu ver como é que é. Isso. Porque eu preciso ter a minha interpretação daquilo que você está dizendo que é errado, porque talvez seja somente a sua visão. Eu vou ter uma ótica diferente sobre aquilo que você enxerga como ruim, Sim. e às vezes não é ruim. Exato. Dentro dessa visão, até aproveitando assim, dessa liberdade, desses filtros e dessa... Quando a gente fala em liberdade, o grande lance aí para mim é ter a cabeça aberta para ouvir todo mundo e filtrar aquilo que te cabe. Exatamente. Né? Dentro desse ter a cabeça aberta para várias vertentes espiritualistas, até onde você foi, você fala assim, até aqui dá para ir, daqui não dá para ir mais. Eu quero dizer, por exemplo, aqui eu estou falando de repente eu vou para uma linha mais de extraterrestres, vou para a linha de aquela coisa Star Trek, eu vou para uma linha mais humanizada. Até onde você vai nessa tua visão e você fala assim, pô, isso aqui faz todo sentido ou isso aqui não faz? Eu vou até o ponto em que eu enxergo que aquilo realmente ressoa comigo. Quando eu falo para as pessoas, você não tem que acreditar no que o João fala. Tem que fazer sentido para você. A partir desse momento ressoou com aquilo que você carrega que você ainda nem conhece. Então eu vou para essa linha. Por exemplo, de extraterrestre, eu gosto dessa linha. Eu não tenho muito conhecimento, não me aprofundei nisso.
Mas já recebi mensagens, por exemplo, de coisas que eu não tinha ideia do que era aquilo. Uma vez eu estava em casa, estava almoçando com a minha esposa, e aí eu falei para ela, nossa, chegou alguém aqui para transmitir uma mensagem, mas não é normal. Eu nunca senti essa energia. E aí eu senti um peso muito grande e a minha cabeça parecia que ia doer, mas era a expansão. Sim. Aquilo parecia que estava inchando. Uhum. E eu falei para ela, deixa eu ir para o escritório, eu vou sentar lá e vou escrever. Sentei, me concentrei e é como se eu estivesse abrindo a antena, né? Vamos transmitir aqui o que ele está dizendo. Ele colocou a mão no meu ombro. Quando ele colocou a mão no meu ombro, eu olhei e eu vi 3 dedos muito grandes e cinzas, muito grande. Eu falei, isso aqui eu nunca vi. Aí eu olhei assim para trás para ele assim, ele era muito mais alto que eu, uns 2,5 metros, mais ou menos, de altura. Fechei meus olhos e comecei a digitar, porque eu não escrevo, eu digito, né? Sim. É telepático. Sim, sim. E aí eu vou transmitindo a mensagem. Quando eu terminei a mensagem, ele estava falando de federação, confederação galáctica. Ele estava falando de umas coisas que eu nunca tinha escutado. Uhum. E ele falando que era para a gente ficar atento, que era para a gente prestar atenção aos sinais, que a revelação estava para chegar, que não precisava ter medo, que a ajuda ia chegar. Ele falou um monte de coisa. Eu nunca compartilhei essa mensagem. Até porque não é a minha linha de trabalho. Sim. Né? Mas eu guardei ela comigo lá e mostrei para minha esposa, mostrei para algumas pessoas Interessante. próximas. Isso é legal. Eu falei, isso é uma coisa que eu não conheço. E não tem limite para eu buscar o conhecimento. Eu só não fui porque eu ainda estou envolvido com outras coisas. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente está buscando algo, precisa ter foco. Sim. Então assim, eu estou aprendendo hoje sobre Umbanda, por exemplo. Eu não vou aprender sobre Umbanda, xamanismo, candomblé. Não, eu vou aprender sobre Umbanda. Embaralha tudo, Exato, a partir do momento que eu tiver esse conceito definido, então agora eu tenho uma abertura para buscar outras coisas. Sim. É interessante, mas eu acho que ele passou para você, João, você tem que passar essa mensagem dele aí, hein? Ele tá esperando, ele tá na fila Eu lá. recebi 3 mensagens, as 3 eu guardei. Tá As vendo? 3 mensagens do mesmo. Não foi do mesmo. Não foi do Mas mesmo. foram seres diferentes. Seres diferentes, E mas você- que falavam coisas que não eram daqui. E coisas que eu não tenho conhecimento. Então Tá. não tinha como eu estar escrevendo aquilo. Entendi. Não era meu. Tá, dentro do que eles escreveram eram coisas que você não tinha estudado. Nunca ouvi falar. Exatamente. Isso às vezes são os mais interessantes, sabe? Porque você fala assim, não tem animismo mesmo. Não né? tem, certeza que não. Depois eu fui entender o que era. E aí eu Sim. vi algumas vertentes ufológicas, algumas vertentes espiritualistas falando sobre confederação, federação intergaláctica. E aí eu escutei o Bashar um pouco, porque aí eu ouvi falar, eu também não conhecia o Bashar, comecei a ouvir algumas coisas. Falei, agora eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso, por isso que veio essa mensagem. Mas você entende que se você expandir a sua consciência, Sim. você é um canal? Sim, Total. exatamente. Por isso que eu te provoquei nesse sentido, né? O quanto que a gente fica aberto e que vai vir coisa que a gente nem sonha. Exatamente. Né? E às vezes a gente duvida daquilo mesmo, né? A gente olha aquilo lá e fala assim, e às vezes não ressoa também com você, né? Por mais que seja diferente, fala, não, isso aqui não é para mim hoje. É que a gente tem que ir devagar aqui, né? Hoje eu trabalho com a egrégora de Santa Esmeralda, que é da Confederação Galáctica. Entendi. Eu também, lá atrás... Santa Esmeralda tá ligado aos 7 raios? Tá. Tá. É uma egrégora universalista, né? Então, tem os orixás, tem os 7 raios, tem a Grande Fraternidade Branca, tem o Ponto Base, Ponto Verde, tem a egrégora de Santa Bárbara, tem de tudo. A galera toda. É a galera, Então, eles vão, quando a gente faz o tratamento, eles usam a ordem que precisa para tratar aquela pessoa, né, naquele momento. E você tocou num ponto que eu lembrei agora. Eu tratei uma pessoa que, ela mora, se eu não me engano, na França, brasileira. Tá. E ela sofria muito de fibromialgia. Ela me procurou para fazer terapia. Sim. Durante as terapias, descobri que ela tomava muita medicação, fazia muito tratamento por conta de fibromialgia. E aí teve um dia que eu recebi uma orientação para trabalhar nela a cura. Eu tenho isso comigo, mas eu nunca tinha trabalhado desta maneira. Aí eu falei para ela, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou te levar para fazer um passeio. E eu falei para ela, eu não sei ainda para onde a gente vai, porque quem está me orientando eu não conheço. Tá. Então eu vou me permitir ser levado e vou te levar para algum lugar. A gente se concentrou e eu fui guiando ela naquilo que ele veio me intuindo. Abriu-se um portal. Quando eu saio do outro lado desse portal, eu vejo que para mim era uma nave aquilo. Coisa que eu nunca tinha vivido. Então eu vi uma nave, estava pousada e tinha uma rampa e tinha 2 seres diferentes na ponta da rampa. Sim. E eles como se eles estivessem fazendo um movimento para que a gente entrasse. Eu entro com ela, de mãos dadas, nessa rampa, estou subindo. E quando eu vou olhando, são várias salinhas. Como se fossem vários consultórios, mas totalmente diferente do que a gente conhece. Mas eu sabia que aquilo era para tratamento.
físico, espiritual, É assim doença, mesmo. enfermidade. Fui passando pelas portinhas, aí em uma das portas tinha ele falou assim pra mim, pra entrar aqui. Só que ele era um pouco mais baixo que eu, ele falou, entra aqui. Eu entrei, ela deitou e eu fiquei na porta olhando. Ele Sim. falou assim pra mim, só observa. Uhum. Eu fiquei do lado olhando, ela deitou. E aí veio 3, começaram a analisar ela, e veio uma máquina que parecia que estava passando um laser, como se Sim, estivesse fazendo uma escaneando. leitura. Exato, Uhum. fazendo escaneando o corpo dela. Chegou no ponto da dor que ela sentia na Sim. lombar, nas costas. Esse scanner parou e ficou repetindo Uhum. o processo. E eu observando tudo. E eu estava narrando para ela enquanto ela estava lá. Fez o tratamento, eu saí, agradeci todo aquele povo que eu não conhecia. Dali para frente, ela não sentiu mais. E ela fazia tratamento que ela tinha que sair de um país do outro para ficar fazendo tratamento e medicação forte, analgésico forte. Aquilo nela curou. aí. Eu levei ela lá 3 vezes seguidas. 3 semanas seguidas. E ela teve a consciência junto com você de entrar nesse lugar também? Ela teve porque eu estava narrando. Então, na entendi. cabeça dela, Sim, ela está imaginando. sim, Né? Porque as sim, pessoas, quando sim. faz uma meditação guiada, a pessoa É. acredita que ela está Sim. imaginando porque eu estou narrando. É. Mas, na verdade, não. Ela está vivendo aquilo. É. A sua mente não está criando. Uhum. Você saiu, você está sendo guiada, está Isso sendo aí. levada. E ela participou de tudo isso. Ela fez 3 vezes e não reclamou mais. E tudo que você falou, a gente faz. E são naves que ficam na crosta terrestre. São naves de ajuda, de cura energética, Sim. né? E essa máquina a gente usa bastante quando precisa tratar a saúde. Então, às vezes, você até traz aquela parte do corpo original da pessoa, do primeiro corpo dela, para ajustar. Então, eles ficam passando o laser, parece um laser mesmo, né? E era verde. É a raio verde de cura, que é a egrégora de Santa Esmeralda. Eu nunca ouvi essas coisas, eu nunca tinha conversado com ninguém. Não, nem, Então, assim, nem, você nem tá me comigo disso. Você está me trazendo uma confirmação É isso que aí. eu não tinha. É isso aí. Até eu, por mais que eu faça, É isso aí. eu falo, não, de onde eu tirei Não, tem isso? coisa- São exatamente são essa surreais. máquina. Exatamente. Então, quando a gente faz, a gente entra nesse território e eles fazem toda a cura energética. Passa lá o laser, o raio verde. É exatamente isso. Você entrou lá junto e aí. Interessante. Esse foi o fato espiritual que mais assim chamou atenção de diferente, ou teve alguma coisa que você já viu que você falou assim, isso aqui foge total do... Não, eu já visitei algumas zonas umbralinas, né? Que A são essas umbral é criações umbral. mentais. Eu já visitei algumas que são densas. Eu acho que isso para mim é surpreendente, mas é aceitável para aquilo que eu carrego. Por mais Sim. que eu não tenha essa compreensão, eu acredito que meu espírito tem. Eu só não despertei isso ainda, Sim. né? Não expandi minha consciência a esse ponto. Agora, visitar algumas zonas umbralinas e ver as coisas que eu já vi, porque a gente fazia isso todo domingo nos trabalhos, e eu tinha muita facilidade, e a maioria dos trabalhos me levavam para observar. Eles falavam para mim, Sim. fica aqui, só observa. E os trabalhadores trabalhando, e eu olhando tudo, assistindo, e ficava sempre alguém do meu lado explicando tudo o que estava acontecendo. É isso aí. É como se ele estivesse me levando para lá para me ensinar, para despertar a minha consciência nesse sentido. Então eu sempre visitei. Hoje eu consigo fazer essas visitas de forma consciente. Sim. Mas na época eu estava sempre sendo guiado. Era patrocinado, vamos dizer assim. É quase isso. Exatamente. Mas é interessante. E aí a gente começa... O que acontece? Vão surgindo esses downloads, que a gente já trabalhou com isso. Com certeza você faz parte também da confederação. São várias ordens, né, que existem, né, de confederação. E a maioria de cura energética, que é a que eu trabalho, é o raio verde. E onde você falou, o que você narrou, você lembra se a nave ela era de vidro em cima, assim? Você Não, eu lembra alguma lembro coisa? que era algo assim, mas não era vidro. Tá. Eu enxergava como se fosse tudo metálico. Sim, Toda sim. fechada por fora, E metálico. toda metálica. Mas é interessante, você vê, a gente começa a fazer E uns uma downloads. luz dentro muito forte. Uma luz branca. Como Branca. se tudo fosse branco dentro. E só é. essas coisas metálicas que me chamavam a aparecia. atenção. Exatamente. Muito, muito legal. E aí o Leandro pegou um livro aqui que a gente ia até perguntar sobre o livro. Não, Mas já o que você tava ia perguntar? até... Não, porque eu peguei o livro quando eu vi, e tem aqui, Experiências de Vida Após a Morte. Né? E aí você deve ter coisas interessantes para falar em cima disso, Sim. né? Dessas experiências. São experiências... Sério, vamos falar do livro? Mostra o livro, vamos mostrar né? o livro. Lindo. Você quer falar um pouquinho do livro antes?
Eu recebi esses relatos, são 35 relatos espirituais aí que contam a história dos espíritos, né? Como nasceram, como viveram, as escolhas que fizeram e para onde foram, as consequências disso. Eu estava fazendo uma vez um evangelho no lar na minha casa à noite, nem tinha começado ainda no Instagram, e falei para minha esposa, falei, tô sentindo uma presença, deve ser alguma psicografia, eu fazia psicografia na época, eu falei, deixa eu ir lá escrever. Eu cheguei e comecei a escrever. Quando eu terminei, que eu li, eu falei, nossa, um relato, o cara tá contando, né, as coisas da vida dele, mas ele não se identificou. E aí eu entendi naquele dia mesmo que era para eu escrever um por semana. Então eu fiquei 35 semanas escrevendo, um por semana. Então eu terminava o meu evangelho no lar, ia pro escritório e escrevia um relato espiritual. E aí tem várias histórias, Sim. Tem história de político, tem história de médico, tem história de sacerdote, tem história de gente comum, como nós, que viveu nas ruas, que tinha vício. E mostra, né, as escolhas que eles fizeram. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Escolhas moldam destinos. Então, o que você vive hoje é reflexo do que você escolheu lá atrás. Com E o que certeza. você vai viver amanhã é reflexo do que está escolhendo hoje. Aqui mostra as escolhas que eles fizeram e as consequências, onde eles estavam, por onde passaram quando desencarnaram, sofreram ou não sofreram, foram resgatados. Tem gente, tem espírito aqui me contando história do umbral ainda. Ela que não quis sair de lá, porque ela entende que se ela sair, tiver uma nova oportunidade, ela volta para lá. Ela acredita que ela não está pronta. Então, tem muitas histórias. E quem visita umbral, quem faz esse tipo de trabalho, sabe que tem muito espírito que está lá, ele já entendeu a realidade dele, ele já percebeu que ele pode sair dali, já bateu o arrependimento, a luz já veio resgatá-lo, né, os socorristas, mas ele entende que ainda não é momento. Talvez ele esteja fazendo um trabalho lá, talvez ele esteja despertando a consciência dele, enxergando aquilo como uma realidade, para que ele possa voltar mais preparado e não cometer novamente os mesmos erros. Porque para sair é só pedir, né? Exato. Porque é que assim, as pessoas falam, mas como que eu vou sair do umbral se eu cair no umbral? Se você, é legal estudar, claro, para você entender tudo que acontece do outro lado, mas se você pede ajuda, eles estão lá para te ajudar. Isso. Né? Se ajuda bem do coração. Não, claro, não dá, não, eu quero ajuda. Não, é tipo, eu preciso da ajuda porque eu entendi. Exato. Então eu quero pular o segundo degrau aqui, entendeu? Esse é o processo, né? E dentro dessas histórias, qual foi o que mais te chamou a atenção? A história que mais me chama a atenção aí é de um sacerdote. E eu acho que isso é um ensinamento para qualquer pessoa, inclusive para mim. Né? Ele começa a trabalhar, ele tem a igreja dele, ele recebe as pessoas, ele tem aquela humildade, aquilo começa a crescer, começa a prosperar, as pessoas com mais condições financeiras começam a visitá-lo, começam a patrocinar e ele começa a dar mais atenção para essas pessoas, coloca eles nos primeiros lugares da igreja, exalta eles durante a pregação e aí aquilo está alimentando o ego e a luxúria nele. E ele acaba se perdendo por conta do orgulho, da vaidade, ele começa a construir um império, começa a ter coisas que ele não tinha, e ele começa a dar atenção, vai perdendo o público da igreja, vai trocando, né? Porque é atração. Então ele vai atraindo mais pessoas como aquela. Só que chega no final da vida, ele tem uma doença grave que faz com que ele gaste quase tudo com a doença, para se tratar. Aquele dinheiro que poderia ter sido usado em prol das pessoas mais necessitadas, ele tem que usar para cuidar da saúde. E o arrependimento dele é o ensinamento, né? Ele se perdeu na própria vaidade. E quantas histórias a gente conhece de médiuns, de sacerdotes que se perdem nessa vaidade. O poder, o dinheiro, mostra exatamente quem você é. Então você tem que estar sempre se policiando, porque é muito fácil a gente se perder. Um erro faz com que a gente se perde. Hoje a internet tem essa questão do cancelamento. Nossa, né? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão você é cancelado. Mas a vida faz isso com você naturalmente. Por mais que você não enxergue ainda esse processo acontecendo, os seus erros, as suas escolhas já estão fazendo você ser cancelado. De si mesmo, da própria consciência, porque é ela que vai te cobrar depois. Tem a lei da causa e efeito, é uma lei universal e é isso, né? Então você vai colher o que você plantou lá. Exatamente. E é muito legal, porque você vê... A gente não falou o nome do livro, A Jornada Eterna. Gente, ó, de novo aqui o livro, lindo, A Jornada Eterna. E, peraí que eu tô aparecendo? O que tá acontecendo? Não apareceu. Tá aqui, tá aparecendo. É que ó, acho que agora colado em você, ficar colado em mim por conta da câmera, gente. A produção lá tá me dando bronca. Não tá bom, mas ó, acho que agora tá aparecendo. Mas é interessante porque a gente acaba aprendendo com a espiritualidade. Sim.
Sempre. Eu falei, eu comecei a aprender muito mais. Claro que a gente faz curso, porque não adianta ter mediunidade. O que você vai fazer com ela? Você tem que saber como que você vai atuar com a mediunidade. Então, a gente faz curso, tudo, mas quando começa a atender as pessoas, escrever um livro, aí você fala, caramba, né, tem tanta coisa que a gente nem imagina que a gente passou em outras vidas, e aí a gente acaba aprendendo com as histórias das outras pessoas, ensinando as pessoas também, claro, né? E aí você falou desse sacerdote, que é legal falar até pegar um gancho. O dinheiro, eu falo para as pessoas, o dinheiro não tem problema, o problema é a pessoa que tem o dinheiro, né? Exato. Que é exatamente essa história aqui. Ele se perdeu porque ele tinha, né, muito dinheiro, começou a ver só o dinheiro, veio a ganância, né? Mas quando a pessoa entende, e eu acho que isso é importante, quando a pessoa entende que o dinheiro é uma energia, né? É uma frequência, não é um papel. E a pessoa entende que a gente tem que saber lidar com ele. E é muito mais difícil, às vezes, saber lidar com dinheiro, com muito dinheiro, do que com pouco dinheiro. Porque a gente faz escolhas erradas e aí vem a causa e efeito que a gente fala, né? A lei da ação e reação. Então, isso é uma história interessante que eu canso de falar, né, para as pessoas. Você deve ter um monte de gente procurando você para ajustar a parte da prosperidade, Sim, certo? muitos. Como é isso? Muitos empresários buscam na intenção de desbloquear. Né? Alguma coisa está acontecendo, ou fizeram alguma coisa para mim, nada mais dá certo. Eu sempre faço com que a pessoa olhe para dentro. Eu não vou fazer um trabalho para desbloquear. Uhum. E eu não sou contra cada um, né, que trabalha a mediunidade, a espiritualidade da sua maneira. Só que eu não tenho esse perfil. Eu poderia fazer, mas não vou fazer. Porque se você não aprender, isso vai acontecer de novo. Então eu preciso que você olhe para dentro. Você precisa mudar essa postura e essa postura. Você mudando isso, você muda a sua energia, quebra os bloqueios e passa a prosperar. Esse é o caminho. Mas quantos querem aprender? Não, as pessoas querem mais terceirizar, na verdade, Exato. Né? Mas aí você fica preso a mim. Sim. Você vai estar sempre dependendo de mim. Exato. E eu não exatamente. quero que você seja meu refém. Olha, eu vou fazer você prosperar, mas eu sei que daqui a pouco ele vai voltar. E aí você vai cobrar cada vez mais caro dele, porque ele sabe que você dá resultado. Mas não é esse o meu trabalho. Então. O meu trabalho é transformar a pessoa. Eu transformei ela desbloqueia tudo na vida dela. Porque a mudança ela não precisa tá dentro de mim. da gente, não tá fora, né? Não precisa de João, não precisa de padre, de pastor, não precisa de ninguém. Ela precisa só dela. Mas quem é que faz ela enxergar quem ela é? Exato. É melhor você enxergar quem eu sou, porque eu posso te salvar. Exatamente. E é sempre assim, né? No atendimento que eu faço, eu falo, gente, a mudança está dentro da gente. Não tem jeito. Porque é a mesma coisa, você vai lá fazer uma dieta. Emagreci, tá? E depois, se você não tem a cabeça de que não vai poder comer de novo, vai engordar de novo. Exatamente. Né? Então a pessoa sempre tá lá precisando. E é essa mudança que a gente tenta fazer, né? A espiritualidade, ela dá uma ajuda, né? Vamos dizer que ela dá um empurrão. Falar, vai, agora vai. Mas lembre-se que você tem que expandir a consciência. Porque a mudança tá dentro de você. A gente fica meio cego dentro daquela energia, daquela frequência. Sim. E você tem que dar aquela tem limpada. Que limpar. Né? Sim. Tirar a sujeira do olho. Assim, agora eu tô enxergando. Exatamente, é isso aí. Agora o resto é com você. Então é interessante, né? As pessoas falam, é muito legal, né? Fazer terapia, tudo. E é muito legal fazer as terapias mesmo. Mas a gente tem que ter essa consciência, que a mudança tá dentro da gente mesmo. Exatamente. E eu tô olhando aqui para um outro livro que eu achei lindo. Quem que fez a capa? A minha esposa. As duas capas são dela. Né? Então, esse Caminho no Deserto. Por que finalidade você escreveu esse livro? Eu também recebi uma orientação espiritual, não sabia o que eu ia escrever. Eles só pediram para eu estar disponível 30 dias seguidos no mesmo horário. Então eu tinha que estar às 5 horas da manhã pronto para escrever no meu escritório durante 30 dias. Eu fiz. Cada dia eu percebi que eu fui recebendo uma mensagem. Quando eu recebia a última, estava pronto. Então, podia publicar. E aí eu entendi que era um devocional, porque é algo para você fazer, uma leitura diária, e aí depois da leitura tem um exercício, tem uma reflexão, tem um mantra para você repetir. E eu lancei o livro, né? Publiquei o livro, e é engraçada a história desse livro, porque eu escrevi ele o ano passado, ele ficou pronto, 2025, e eu fui convidado para participar de um workshop no Memorial Chico Xavier, lá em Uberaba, em parceria de um centro espiritualista com a prefeitura. E eles me convidaram para fazer, e eu falei do livro, e eles falaram, então vamos fazer um lançamento lá. Então eu fiz o lançamento desse livro dentro do Memorial Chico Xavier. Legal. E para mim foi muito bacana, até pelo que o Chico representa, claro. Né? Para quem é espírita. Maravilhoso. E para quem é religioso cristão, né?
Fiz lá, e aí eu vinha fazendo já o Evangelho no Lar toda segunda-feira. Como o livro que a gente estava usando acabou, eu sugeri, na verdade eu recebi sugestões de pessoas que já leram o livro, por que não usa o Caminho no Deserto? Aí eu sugeri para as pessoas, e aí todo mundo topou, foi bem bacana, e a gente está indo para o 4º dia. Muito. Olha que legal. A pessoa pode escrever aqui, né? Pode escrever. É tipo um diário, gente, ó. É um exercício. É um exercício. Isso que ela entendeu daquela lição. É um trabalho de despertar, de expansão, de cura, de transformação. Muito legal. O propósito é esse. Muito, muito legal mesmo. E eu fiz umas perguntinhas aqui, só que eu tenho que lembrar que é muita pergunta. Nem tanto. Mas é legal, porque é até para tirar dúvidas, né? Bom, a gente tá falando que você trabalha bastante com energia crística, né? Sim. Proteção espiritual, Evangelho no Lar. Com esses temas, como esses temas entram de forma concreta nos seus atendimentos e no dia a dia de quem te acompanha? Eu sei que você tem um canal no YouTube, né? No YouTube não, no Instagram, desculpa. No YouTube você tem também? Tem o perfil no Instagram, que é o @oficial.joãoribeiro. Sim. E no YouTube eu tenho um canal também, que é o @oficial.joãoribeiro, que eu faço as leituras espirituais. Sim. E estou desenvolvendo um outro trabalho que vai ter lá. Tá. Mas por enquanto, toda quarta-feira, meio-dia, eu faço as leituras. Tá. Que é a conexão que eu faço. A ponte entre dimensões, que eu me conecto com as consciências desencarnadas e trago notícia para quem está encarnado. Então, como que é esse processo? É a psicografia mesmo? Ou é na hora que você faz? Ou você faz e depois grava? É ao vivo. Eu tô com as pessoas ali na live, tô vendo os comentários no chat. Tá. Aí a pessoa coloca data de nascimento, nome completo, data de nascimento, data de morte e parentesco. Tá. Aí eu pesquei ali, porque fica passando o tempo inteiro, né? Eu pesquei o nome, porque aquilo saltou para mim. Eu fecho os olhos, me conecto com a energia que está desencarnada e começo a falar da pessoa. Porque eu sinto a energia na hora. Então eu faço isso ali ao vivo, não prometo entregar nada depois. Como é que eu comecei isso? Um tempo atrás eu fui num outro podcast e eles me pediram para eu fazer isso ao vivo. E eu comecei ali, eu falei, vamos fazer, né? Era uma prova para mim. Estou ao vivo aqui, vamos ver o que vai dar, porque eu fazia isso no anonimato. Tá. E aí eu falei para eles antes que eu fazia, falei, então vamos tentar fazer isso. Falei, tá bom. Aí tinha 4.000 pessoas assistindo lá, e eles começaram, nome tal. Eu fechava o olho e falava. E as pessoas na hora já começaram, realmente ele teve um infarto, olha, ele era assim mesmo, a personalidade é essa. E aí eu fiz várias ali seguidas, mas eu não estava acostumado. Teve uma hora que eu fiquei muito cansado. E aí eu dei até um sinal para eles, assim, eu falei, porque a minha mente aqui tem muita gente pedindo ao mesmo tempo. Sim. E eu ainda não estava treinado para isso, né? Sim. E aí eu vi que dava, eu falei, nossa, que interessante, eu consegui fazer. Porque geralmente eu pegava o nome, fazia a leitura e mandava para a pessoa. Ali eu vi que dava para eu fazer ao vivo, aí às vezes eu faço a live, ou às vezes eu estou numa palestra, ou às vezes eu estou em algum lugar, eu faço na hora. Era para saber como a pessoa está ou a pessoa acabava mandando alguma mensagem também? Depende. Tem consciências que eu consigo acessar e trazer muitas particularidades, e aí eu trago até uma mensagem dela, ele está pedindo para eu dizer isso agora. Tem consciências que são mais fechadas. Eu consigo ver onde ela está, com quem ela está, mas não consigo trazer mensagem nenhuma. Eu falo para as pessoas que é uma conspiração, não podemos falar de merecimento. Porque senão a pessoa que não recebe acha que ela não é merecedora e ela já se entristece. Exato. Não é assim que funciona. É isso aí. Existe uma conspiração espiritual, energética, o médium tem que estar bom naquele dia, o espírito tem que estar disponível. São muitas coisas. Então eu faço esse acesso. Olha, consegui, acessei, estou trazendo isso. Tem leituras que são maiores e tem leituras que são mais curtas porque o espírito é mais fechado, eu não consigo acessar tanto. Tem espíritos, por exemplo, que eu já tentei acessar e já tinha reencarnado. E aí é mais difícil você ter essa leitura, porque é como se fosse assim, não encontrei ele aqui. Tipo, cadê? Ele deveria estar aqui, mas não está. Então eu sugiro que esteja encarnado. Mas já acessei consciências em zona de sofrimento. E é muito denso trazer aquela energia, sustentar ela e transmitir. Mas é interessante, porque... Então, na verdade, você faz a psicografia, mas também entra num campo, né? Que a gente estava conversando até aqui. Falou, eu já sabia, quando eu estava vindo para cá, já estava sentindo a tua energia, a energia do local, né? Como é isso? Dá um exemplo que você estava vindo para cá, e o que aconteceu? Como que acontece? Eu costumo dizer para as pessoas que você pode falar qualquer coisa, você pode transmitir qualquer coisa,
mas a sua energia não mente. Eu sei total. Exatamente quem você é. Sim. Né? Não vou usar isso contra ninguém jamais, mas é natural que eu perceba. Sim. Eu estou com as pessoas, eu sinto se ela é uma boa pessoa de coração, se ela não é, se ela vai me tratar bem, se ela não vai, se ela é mais fechada, se ela é mais expansiva. Sim. Então, quando eu estou vindo para cá e já sei o nome de vocês, eu já estou sentindo aquela energia e já está me tranquilizando. Sim. Quando eu chegar lá é tranquilo, eles são de boa. Sim. Eu já sei que eu vou chegar lá e a coisa vai fluir, vai ser bacana. Mas teve outros lugares que eu já fui, que eu fui convidado, e de chegar lá eu já estou sentindo a energia. Lá vai ser mais denso. Não porque a pessoa é ruim, nada disso, mas porque ela tem uma energia mais fechada. Exatamente. E eu prefiro me relacionar com pessoas mais expansivas, porque isso me dá a tranquilidade de transmitir aquilo que eu vim para falar. Sim. Se a pessoa é mais fechada, é mais difícil acessar o campo dela. Sim. Então, é mais difícil você dizer algo que agrade ou é mais fácil dizer algo que desagrade. Sim. Não que eu esteja para falar somente o que vai agradar. Exato. Mas tem coisas que não, vamos tocar no assunto. Não vou nem tocar nesse assunto porque essa pessoa não quer saber disso. E geralmente é isso que acontece. Então. Mas antes de continuar aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar, né, o podcast para seus amigos, né, para as pessoas que de repente precisam ouvir e às vezes, né, tem vergonha de perguntar sobre espiritualidade. Então compartilhem, né, Leandro? Não, compartilhe e não esqueça de não só compartilhar, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, gente, por favor, para ajudar a gente aqui, para trazer cada vez mais pessoas bacanas, como a gente está entrevistando hoje, né, o João. E eu quero também deixar um recado, porque muita gente fala assim, ai, Thaís, as pessoas querem saber de espiritualidade, as pessoas têm vergonha, e aí às vezes eu compartilho, as pessoas, né, pedem para compartilhar mais, mas às vezes não se inscreve no teu canal. Então, gente, se inscreva no canal, porque eu sei que tem um monte de gente vendo e as pessoas esquecem de se inscrever e é super importante. Para que, Leandro, que é importante? Para fortalecer a gente e a gente chegar para mais pessoas. Muito bem. Agora a gente vai voltar para nossa conversa aqui com o João e eu vou te fazer uma pergunta, assim, né, se você quiser responder, claro, não precisa falar o nome, mas você já teve alguma situação que você entrou no campo da pessoa e viu que a pessoa não estava gostando, né, de estar com você? Porque a gente sente isso, né? E você ficou meio sem graça e em qualquer, não só em podcast, mas em qualquer situação da tua vida. Já várias vezes. Várias vezes. E às vezes, né, podcast já aconteceu, mas às vezes acontece no ambiente. Sim. Amigos, família, não tá gostando da conversa. Sim. Então eu já corto, falo, não, essa conversa não tá legal, a pessoa não tá nem trocando, né? Porque quando, o que eu sinto para explicar para as pessoas, se eu tô aqui com vocês e tudo está fluindo, Sim. é como se nós estivéssemos conectando as nossas energias. Isso. E isso vai nos fortalecendo, porque sempre vai existir a troca, você querendo ou não. Mas se você não quer, dificulta aquilo. Ou o que você transmite não é bom para mim. Sim. Então eu começo a me sentir mal. Às vezes vem um sintoma físico, uma dor de cabeça, por exemplo. Ou começa a bocejar. Vocês não viram eu bocejando aqui nenhuma vez. Verdade. Você não tá com dor de cabeça também, né? Não, também não. Então a energia tá boa, tá favorável para mim. Sim, sim. Então eu continuo falando e vou me expressando com facilidade. Sim. Se eu perceber que não está bom, é natural que eu me feche. Sim. Porque eu não sou uma pessoa de ficar forçando nada. Sim. Em nenhuma conversa, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, se eu perceber que a conversa não é bem-vinda, o que eu não sou, eu prefiro sair, eu prefiro me retirar, eu prefiro me silenciar. Então, não vou falar, se a pessoa quiser. Agora, tem pessoas que começam uma conversa fechada, né? Ela quer ali tirar uma dúvida, aí ela tá toda travada. Você começa a falar e você percebe que a energia vai expandindo, vai se abrir. Tô gostando. Por mais que ela não transmita na fisionomia, porque ela quer ficar fechada, tá gostando. As leituras são assim. Se eu faço uma leitura espiritual com uma pessoa, quer saber do meu pai. Aí eu começo a falar aqui com você. E aí, às vezes, você tá me testando também. Você quer saber se realmente eu consigo fazer isso. Com certeza. Eu vou começar a transmitir, você não transmite emoção nenhuma. Cara de pôquer, né? Exato. Aí você já fica naquela. Eu tenho que sentir a sua energia. Sim. Só que naquele momento, eu já tô sentindo a energia dele. Eu não sei se tá certo ou não. E isso eu falo para todo mundo. Fala, quando eu termino a leitura, pode falar que não deu certo, não tem problema nenhum. Sim. É melhor você me dizer que não tem nada a ver o que eu fiz, do que eu ficar achando que eu te ajudei e não ajudei. Então, aí depois que eu transmito tudo, eu falo pra pessoa, agora me diz se fez sentido ou não. Sim. Aí a pessoa fala. Mas eu não gosto que fale nada antes e nem durante. Com certeza. Fala, deixa acontecer, deixa fluir. Porque se você falar, não, isso não faz sentido, pô, você já matou. Fala, será que eu tô vendo a pessoa certa? Será que eu me conectei com essa energia? É muito sutil.
A pessoa vê eu fazendo e vê dando certo, parece algo concreto. Sim. Né? Parece que eu estou conversando com outro espírito aqui, estou transmitindo para ela, mas não é. Eu estou acessando uma consciência que está distante em outra dimensão. Exato. É uma conexão extremamente sutil. Qualquer coisa pode quebrar. Sim. E aí eu não vejo mais nada. É interessante isso. E é que às vezes, já aconteceu muito comigo. Várias vezes. Eu tava falando uma coisa, a pessoa, tipo, tá pensando coisas ruins de mim. É horrível, né? Fica até sem graça. Você fala, ai meu Deus, mal sabe ela que eu tô entendendo o que ela tá pensando. Exato, exatamente. E você vai ter essa facilidade fazendo ali, tendo a sensibilidade. A maioria das pessoas tem. Sim. Só que elas não prestam atenção. Exato. Ou elas insistem em algo que está fazendo mal para elas. Sim. E eu costumo dizer isso também para as pessoas. Por que você força uma situação dentro desse contexto se você já percebeu que não está favorável? Exato. Isso está sugando, está minando as suas forças, está tirando a sua energia. Por isso que quando você volta para casa, você está desse jeito. Exatamente. Agora, tem uma pergunta que eu queria te falar. Até comecei a falar e a gente começou com o podcast sobre tarô. Eu vi que você faz leituras de tarô. Mas como que é nesse contexto todo que a gente conversou? Como que é essa leitura de tarô? O tarô para mim é um hobby. Tá. Eu sempre gostei, eu sempre me interessei. Né? Não sei de onde eu tirei isso, para falar a verdade. E aí eu sempre quero ter o tarô, quero ler, fazer a leitura. Aí ganhei um tarô. Né? Ganhei até da minha cunhada, a esposa a irmã da minha esposa. Me deu o tarô e eu comecei a estudar aquelas cartas. E aquilo foi se conectando. É muito legal. Caramba, aí você vai ler lá o mago, você vai ler o outro, a imperatriz, você começa a ter as personalidades que está tudo relacionado a nós. Sim. Né? São arquétipos. Sim. E aí você passa a fazer essas leituras. E eu comecei a jogar o tarô somente com os arcanos maiores. Eu tirei os menores. Falei, não vou usar isso aqui porque eu acho que isso aqui é o suficiente. Porque o meu tarô tem 74 cartas. E para você estudar tudo aquilo, lembrar de tudo na hora, é difícil. Falei, não, vou estudar, vou focar aqui nos arcanos maiores e vou jogar com as 22 cartas. E eu acho que aquilo faz muito sentido. Eu não tenho o costume de ficar usando para mim, até porque eu ensino as pessoas que aquilo não pode ser muleta para suas decisões. Com certeza. O tarô funciona, é um oráculo que funciona para te fortalecer naquilo que você está buscando. Sim. Você tem uma dúvida, ele vai dizer se está favorável ou não em relação à energia que você tem hoje. Porque é isso que transmite aquela foto daquele momento. Daquele momento que as pessoas não podem levar para a vida. Não, 10 anos atrás o tarô falou que eu não podia me envolver com isso, então não vou me envolver. Não. Ué, então você tá ficando refém a uma decisão que nem é sua. Exato. O oráculo fosse tudo predestinado. Exato. Não funciona assim. As pessoas às vezes me perguntam, né, saindo um pouquinho do tarô, você consegue prever futuro? Consigo. Sim. Eu leio a sua energia agora e digo para você se isso vai dar certo ou não, de acordo com o que você está vibrando hoje. Se amanhã você mudar a vibração, pode mudar todo o destino. Tudo. Exato. O tarô é a mesma coisa. Exatamente. É que tem gente que fala, não, eu vou jogar o tarô, que eu acho muito legal, dá para ter uma ideia, né? Mas as pessoas falam, mas pega como verdade absoluta. Exato. Então não é a verdade absoluta, né? Até acho que tem muita gente que fala de premonição e tal, e aí depois fala, falou isso e errou. Não é que muda toda hora, Mudou. né? Escolhas mudam destinos. Exato. Então você está escolhendo o que hoje? Amanhã você mudou a sua escolha, mudou o destino. Não existem situações da nossa vida que são imutáveis. Essa não adianta. Agora, a maioria delas são mutáveis. São as suas escolhas que vão definir. Então, o tarô está mostrando para você hoje. Eu sempre repito embaixo. Sim. O tarô orienta. Quem escolhe, quem decide é você. Livre-arbítrio. Exato. Pode escolher. Aproveitar essa questão, esse livre-arbítrio. O Leandro adora um tarô. É polêmico. Não, eu gosto... Você falou que gosta da doutrina espírita, né? Sim. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você é espírita e joga tarô? O que tem a ver, né? Exato. Não, ele não joga, não. Ele gosta da fofoca astral. A minha vontade é perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente. Não. Assim, na verdade, eu sou bem aberto também. A minha mente... Ele é espiritualista. Espiritualista. Totalmente aberto para várias circunstâncias. Mas isso dá mais perguntas, às vezes, do que respostas, né? A gente tem muita pergunta, às vezes, nem sempre tem todas as respostas. Por exemplo, essa questão do livre-arbítrio é um tanto quanto polêmico, né? O quanto que a gente tem realmente de livre-arbítrio, o quanto que a gente não tem, o quanto que aquilo nem tudo está escrito, senão estaria você não... Se tudo está escrito, você não tem livre-arbítrio. É o primeiro ponto, né? Mas a gente tem situações imutáveis. E eu acho que alguma coisa que a gente faz quando a gente vem para essa encarnação, dentro do conceito espírita, dentro do conceito espiritualista,
que a gente fala assim, bem, beleza, aqui eu tenho uma bifurcação, aqui eu tenho opções, mas aquele fato ou aquela circunstância é que nem que você falou, a conspiração, acho que existe uma conspiração para que aquilo ocorra, para que você tome então uma decisão, e esta decisão te leva ao caminho A, B ou C, né? É assim que você enxerga, né, nesse ponto também? Como que você enxerga essa questão do livre-arbítrio e esses pontos imutáveis durante esse percurso, que é onde você vai ter essas bifurcações? Porque às vezes a gente fica confuso com isso, né? A galera fala assim, beleza, eu vou jogar tarô, e aí desmerece às vezes aquela resposta, que você fala assim, pô, mas se então não está escrito, como é que eu sei que aquilo vai acontecer? Exatamente esse caminho que você falou, né? As coisas vão tomando caminhos paralelos, de linhas de tempo, vamos falar assim, você muda a tua linha temporal, né? Você muda a tua linha do tempo, e aí eu te levo para outros caminhos que é totalmente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão do livre-arbítrio. As suas escolhas acabam mudando os seus acessos. A gente estava falando antes de começar, né? Questão de casamento, quantas vidas juntos, né? Eu estou hoje com a minha esposa, né? Estamos juntos há 20 anos. Então, acreditamos que fomos predestinados a estarmos juntos para cumprirmos uma missão, alinhados a um propósito, certo? Durante essa caminhada, ela comete um erro, eu cometo um erro, ou ela faz escolha diferente e eu faço escolha diferente. Nós desajustamos, desalinhamos o nosso propósito. Nós tínhamos uma missão que não vai ser mais cumprida, porque nós agora estamos separados. Não quer dizer que ela não vá cumprir de alguma outra forma parte da missão. E eu a mesma coisa. Mas ali nós tivemos o livre-arbítrio de escolher algo diferente. O problema é quando chega lá na frente, você sente um vazio existencial e não sabe explicar por quê. E aí é que eu faço a leitura energética da pessoa para enxergar aonde ela errou a escolha dela. Hoje a pessoa se tornou uma médica. Eu falo, mas com 20 anos não era esse caminho. Você estava estudando para outra coisa. Ah, eu estava estudando direito e abandonei a faculdade. Resolvi ser médica. Fala, talvez esteja explicado aqui o seu vazio. O seu propósito era usar o jurídico, o direito, para trabalhar de uma outra forma, fazendo outras coisas. A diferença, talvez, na vida de outras pessoas. Não que você não esteja fazendo hoje, mas o vazio que você sente está ligado àquela escolha que você mudou. Esse é o destino mutável. Vocês já ouviram falar do livro de Urântia? Sim. Eu estou estudando o livro de Urântia, então eu não conheço muita coisa, eu conheço parte. Ele fala sobre o Pai Criador, o Filho Eterno e o Espírito Santo, vamos dizer assim. Nós carregamos dentro de nós o ajustador de pensamento, né, que faz com que nós tenhamos escolhas mais conscientes. E aí eu falo para as pessoas, você tem que buscar o que é seu, divino. Jesus disse, vós sois deuses. Esse ajustador de pensamento pode estar ligado a isso. Em que momento você consulta para fazer uma escolha? Na maioria das vezes a gente faz escolha impulsiva, imediatista, naquilo que a gente deseja naquele momento. Mas quem disse que o que você deseja é bom para você? Muitas vezes nós precisamos se permitir sentar no banco do passageiro. Deixa que a vida guia. O que você está vibrando hoje vai direcionar você na busca da realização daquele sonho. Então, deixa se alinhar aqui. No momento que você perceber que está alinhado, tudo vai fluir. Você vai ver, está tudo dando certo. Por quê? Porque eu estou fazendo certo. Nos princípios herméticos tem um princípio chamado princípio do ritmo. E aí ele fala, né, que a gente vai estar sempre oscilando. No momento que você está embaixo, tem que refletir as escolhas que você fez. Por que eu estou aqui? Por que está dando errado? E talvez você precise de ajuda. O terapeuta, o médium, alguém que vai te ajudar. E quando você está em cima, a reflexão tem que ser a mesma. Como eu cheguei aqui? Porque eu preciso me manter no topo. E a gente vê histórias de pessoas que passaram a vida inteira no topo e a gente conhece histórias de pessoas que passaram a vida inteira embaixo. Mas não deve ser assim. Exato. É o caminho no deserto. Você está atravessando um deserto. Você sai de lá quando você enxerga a saída. Em que momento enxerga a saída? Quando você aprende. O que você não pode parar de fazer é um movimento. É um movimento. Em busca da sua saída. Exato. As pessoas, a gente tem que, e tem que ser tudo no caminho do meio, né? Nem 8, nem 80. Equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Se a pessoa não tiver equilíbrio, ela não tem nada. Exato. Porque toda escolha que você faz desequilibrado te leva geralmente ao erro. Exatamente. Mas é interessante a gente entender isso, né? Tem gente que chega pra mim e fala, mas eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive sorte, mas a pessoa também não faz nada. E o que ela está repetindo? Nós somos o que nós falamos e o que nós sentimos, certo?
É frequência, tudo é energia. Então, eu falo pra gente, palavra tem poder. E tem. Nós somos exatamente o que nós pensamos. E a gente pode mudar isso. Só que aí, às vezes, precisa de uma terapia, precisa de uma ajuda para a pessoa entender. Isso é expandir a consciência. É entender que nós somos o que nós sentimos, nós somos o que nós pensamos, e se a gente só repete e só reclama, a gente nunca vai sair do lugar. É igual você olhar para uma pessoa em determinado momento e julgar ela por aquilo. Sim. Momentos não nos definem, Exato. mas o conjunto de momentos, sim. Sim, exatamente. Então, vamos somar tudo aqui e vamos ver exatamente quem você é. Exatamente. O quanto que você repete daquele padrão, o quanto que você... O grande lance, até para repetir, se você repete um padrão, às vezes por ter inconsciência, porque você não tem consciência plena daquele padrão ainda, porque por incrível que pareça, mais vezes você repete, você não tem consciência. Sim. A partir do momento que você sabe sobre aquilo, descobre sobre aquilo e fala que aquilo realmente sabe que aquilo influencia no aspecto da tua vida, pode ser financeiro, pode ser amoroso, relacionamento, aquilo que quer que seja, e você volta a repetir naquele processo, aí que tá o problema. É uma escolha. É uma escolha, exatamente. Você já sabe. O conhecimento é a chave para sair da escuridão da sua ignorância. Isso, A partir do momento que você conhece, você não é mais ignorante. Escolheu a mesma coisa, tá fazendo porque quer. Tá fazendo o que exata. É isso que eu falo. Gente, expandir a consciência mesmo. Então, mas a expansão é isso. É, descobrir. Descobriu, muda. Ou, muda padrão. Não. se mantém. Já descobriu a sua fraqueza. Já Pronto. descobriu os seus equívocos, os seus erros, os seus vícios, os seus desejos, tudo aquilo que faz você ser quem você é. Você não tem que eliminar. Jung falava isso. É um processo que você vai unir luz e sombra. Aquilo é parte de você. Você não tem que ter vergonha disso. É luz e sombra, exato. Então, é o processo de individuação. Vamos unir isso, porque a força que está lá, se a gente colocar aqui, vai fazer com que a gente chegue mais longe. Sim. Mas você não quer sair da sombra. Exato. Você prefere alimentar ela. Sim. Então, sofra as consequências das suas escolhas. Exato. Muito bom. Adorei o bate-papo e eu quero que você deixe aqui Foi rápido, onde... Muito rápido. É um papo Já. que vai, ó. Rapidinho, passou, que eu nem Caramba, vi. foi uma hora já. Onde nós encontramos o João Ribeiro. Suas mídias sociais, pode me contar tudo aqui, porque tem gente às vezes que é o livro, se é no mesmo lugar. Me fala. No @oficial.joaoribeiro você vai me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube. Os livros estão na Amazon, mas você também encontra os links no Instagram. Quem quiser o livro, às vezes com uma dedicatória, eu faço também, aí me procura no Instagram que eu mando. Lá no Instagram tem meu contato de WhatsApp e nos grupos, eu tenho alguns grupos no WhatsApp em que eu fico sempre informando as pessoas sobre aquilo que eu vou fazer, uma palestra, uma live. Então as pessoas fazem parte dessa comunidade, que são pessoas fiéis. E eu tenho um público, e tenho até que agradecer esse público. Sim. Porque eu tenho um público muito fiel, de pessoas. E o meu público, eu costumo dizer para minha esposa, que é um público mais 40. 40 a mais. 40 a mais. Então, Elas estão Isso sempre aí. com 95% mulher. Estão sempre comigo. Onde eu tô, eu vejo os mesmos nomes sempre ajudando. Galera anos 80. E elas ficam lá, vamos curtir, vamos se inscrever no canal. Isso aí, elas ajudam. É uma beleza. Então, assim, é uma comunidade mesmo. Sim, legal. Que eu acabei Muito bom. fortalecendo por conta do evangelho, Sim. por conta da leitura, por conta das terapias. São pessoas que se sentiram ali, de alguma maneira, agraciadas Sim. por algum tipo de atendimento meu. Sim. E eu fico feliz por trazer isso, porque são pessoas que estão caminhando junto e mostram, sempre estão incentivando para que eu continue fazendo a minha caminhada. É muito Eu bom. continuo fazendo movimentos, eu estou escrevendo um novo livro, eu quero criar algo novo no YouTube, quero fazer algo novo para cada vez agregar mais pessoas, Sim. sempre na busca desse despertar de consciência. Muito bom. As pessoas precisam cortar esses laços, essas correntes que aprisionam ela a essas limitações, porque a partir do momento que as pessoas começarem a despertar, nós teremos um mundo melhor, e esse eu acho que é o meu trabalho e a minha missão. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer um tintim então com a coruja, né? E agradeço novamente Gratidão. pela sua E participação. deixa eu fazer um ponto. Então vamos lá. Fica a critério. Antes não, segura a coruja Segura aqui, a coruja gente. aqui. Se o pessoal comentar alguma coisa, por exemplo, pedindo alguma leitura aqui nos comentários aqui do YouTube, eu posso te mandar isso, e de repente, se você, óbvio, sem compromisso nenhum, se você se conectar com aquilo, responder o pessoal lá ou não? Você pode, se a pessoa colocar nos comentários, né, porque você consegue interagir com elas, ou até mesmo no chat naquela hora, a gente encaminha ela sempre pro Instagram ou pro YouTube.
Porque Tá. as lives de meio-dia eu atendo todos. Uhum. Então, se essa pessoa que está vendo aqui tem interesse em saber notícias de alguém Sim. desencarnado, saudade, com luto, ela pode participar, porque Sim. a gente vai fazer ali, naquele momento de tudo, para poder atender. Tá bom. Muito bom. Então tá bom. Agora sim. Espero vocês no próximo voo. Boa. Tintim aqui. É isso.